Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai continuar a estudar os pontos notáveis do triângulo e hoje vamos falar sobre o incentro. O incentro ele não é nada mais, nada menos do que o encontro das bissetrizes do triângulo. Para quem não se lembra, a bissetriz é um segmento que divide o ângulo do triângulo em duas partes iguais. Então, como é que a gente traça uma bissetriz? A gente vai utilizar, por exemplo, um compasso e fazer do seguinte modo. A gente coloca a ponta seca no vértice aqui do nosso triângulo e vai marcar dois pontos nos lados adjacentes, com a mesma abertura, tá? Não mexa na abertura do compasso. Uma vez que eu fiz isso, eu coloco a ponta seca em cada um desses pontos marcados e vou traçar aqui um grande arco de circunferência. E com o mesmo arco eu vou colocar minha ponta seca no outro ponto marcado e também vou traçar um outro arco. O encontro desses dois arcos aqui é um ponto que vai auxiliar a gente a traçar a bissetriz. Então basta eu ligar esse ponto que eu aqui acabei de construir com o vértice A. Então coloco aqui vértice A, a outra ponta aqui no ponto que eu encontrei e vou prolongar. Então aqui eu tenho a bissetriz referente ao ângulo A. Então ele vai dividir o nosso ângulo aqui em duas partes iguais, tá bom? Agora eu vou fazer a mesma coisa com os outros ângulos. E para você já passar muito rapidinho com o poder da edição dos vídeos, né? Já eu vou fazer isso aqui na mão. Então até daqui a pouco. Muito bem, vamos voltar aqui. Eu construí as três bissetrizes do meu triângulo, então cada uma dessas bissetrizes divide o respectivo ângulo em duas partes iguais, mas não necessariamente esta parte aqui, este ângulo é igual a esse, tá? Isso não tem nada a ver, só são os ângulos iguais referentes ao mesmo vértice, tá bom? E eu tenho que o encontro desses três segmentos, das minhas três bissetrizes, vão se encontrar em um único ponto, que vai ser o incentro. Tá bom? Então, o incentro é o encontro das três bissetrizes do triângulo. E o que o incentro tem de interessante? O incentro ele é o centro da circunferência inscrita no triângulo. Professor, se falou grego, entendi nada. Tá bom. O incentro é o centro de uma circunferência. Tá aí tudo bem? Agora, essa circunferência ela está inscrita no triângulo, ou seja, ela vai estar dentro do meu triângulo e ela vai tocar, vai tangenciar, vai encostar em cada um dos segmentos que compõem os lados do nosso triângulo. Então, vou construir agora essa minha circunferência inscrita. Para isso, eu vou precisar do meu compasso e do meu esquadro. Então, vamos lá. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou fazer primeiro aqui, vou traçar o que seria, vou colocar entre aspas, uma altura relativa ao incentro. O que você quer dizer com isso, professor? Não entendi a ideia. Vem aqui comigo. Eu vou traçar aqui, por exemplo, referente ao lado BC, né? O lado BC aqui, um segmento que passa em I e faça 90 graus com CB. Então, traçar aqui esse segmento aqui fazendo 90 graus, e esse segmento aqui, o comprimento dele vai ser exatamente o raio da minha circunferência inscrita. Então, agora que eu tenho o raio da circunferência, eu tenho o centro, vou colocar o meu compasso aqui no incentro, vou colocar a ponta do compasso aqui exatamente neste ponto onde eu tracei aqui esse meu segmento, e vou traçar a minha circunferência. Opa, balancei um pouquinho aqui. E eu comento com vocês agora que esses compassos aqui são muito legais, mas para usar no quadro branco são um pouquinho chatos. Mas repara aqui que eu consegui traçar a minha circunferência
e ela tocou os 3 lados do meu triângulo de um modo muito interessante. Ela toca em um único ponto aqui, em um único ponto o outro segmento do outro lado e em um único outro ponto o segmento do outro lado. E o resto da circunferência inteira está dentro do meu triângulo. Então, quando eu tenho uma figura, no caso o círculo, dentro de outra figura, no caso o triângulo, tocando somente todos os lados da minha figura de fora, do meu triângulo, uma única vez cada lado, eu vou ter que ela estar inscrita nessa minha figura. Então, a circunferência está inscrita no triângulo porque ela toca cada lado do triângulo uma única vez, não corta para fora, ela toca. Chega perto aqui, tocou e voltou. E está totalmente dentro do meu triângulo. Então, pessoal, esse que eu tinha de importante para falar sobre o incentro. Fiquem bem e até o próximo vídeo.